Ellie cuida de Damien, pensando no barulho lá fora, e percebendo que Duke Schultz deve estar a caminho. Apesar de querer que os eventos da história se tornem realidade, ela ainda se sente um pouco triste. Mas Ellie pensa que esse é o melhor destino para Damien. Ellie segura a mão de Damien emocionalmente, lhe garantindo que não doerá mais. Damien está confuso, e pergunta isso a Ellie, que lhe lembra de sua promessa de ajudá-lo a se reunir com sua família, e nesse momento, o Duke entra na sala. Damien, notando o Duke, pergunta se ele é a família que Ellie se referia. Andy, observando o comportamento emocional do Duke, engole em seco e pensa em como não lhe via agir desse jeito desde que sua esposa faleceu, e ele não esperava ver o Duke se comportando de um modo tão emotivo de novo. O Duke fica perto da cama de Damien, pensando que Damien, apesar de ser descrito como um jovem rapaz, lhe parece bastante magro. Observando Ellie, ele a reconhece como a garota com quem esbarraram antes. Damien nota ele olhando para Ellie, o que lhe leva a se levantar antes do Duke. Ellie avisa Damien para não se levantar, mas um Damien irritado confronta o Duke, lhe avisando para não olhar para Ellie daquela maneira, ameaçando fazer ele pagar se ele a machucar. Mas o Duke Schultz sorri, pensando em como Damien está agindo com ferocidade para alguém daquele tamanho. Ele questiona a capacidade de Damien em proteger alguém, quando claramente nem consegue ficar em pé direito. Então ele observa a pedra brilhante, e percebe que aquele é o filho de seu amigo. Damien, bastante fraco, desmaia de repente e perde a consciência. Então Ellie entra em pânico, tentando desesperadamente acordar Damien. Mas o Duke se ajoelha e explica a Ellie que Damien está reabsorvendo a mana que lhe foi retirada, o que lhe ajudará a aumentar sua força. Ele então coloca a pedra de mana na mão de Damien, e Ellie nota que a febre de Damien realmente diminuiu. O Duke então pede uma explicação às professoras sobre por que Damien parece tão mal, fazendo uma ameaça de cortar suas línguas se a explicação não for satisfatória. Mas os professores apenas tremem em resposta. Uma delas, assustada, diz que irá reunir os documentos de adoção e convocar a diretora. Enquanto isso, Ellie reflete sobre como Duke tem uma presença intimidadora, achando ele igual ao que era descrito no livro, enquanto tem um misto de admiração e medo. Ellie engole em seco nervosa, e Andy fala ao Duke que seu comportamento intimidador assusta mais as pessoas que um fantasma. Ele sugere que o Duke poderia tentar suavizar sua expressão, notando o efeito que teve nas funcionárias, que prontamente fugiram, e apontando que sua aparência intimidadora também pode ter contribuído para o desmaio do filho de Clyde, quando o Duke Schultz descarta a ideia, sugerindo que o garoto estava apenas se sentindo mal. Andy continua a mostrar o aspecto intimidador do Duke, expressando suas dúvidas se o jovem senhor ficará entusiasmado com a adoção. Mas ele ignora Andy, e pergunta se Damien está dormindo, fazendo Andy se surpreender com a preocupação dele pelo menino doente. O Duke Schultz, notando Damien no chão, o levanta e pede buscar um pano de rosto. Ele gentilmente coloca Damien na cama, então Ellie se oferece para cuidar do resto. Ele observa Ellie cuidando de Damien, e faz algumas perguntas a ela, mencionando como é sua primeira vez na região, então pergunta como ela sabia sobre a criança que ele estava procurando. Sentindo medo, Ellie congela, sabendo que precisa responder com cuidado, já que o Duke está lhe testando. Sentindo a pressão, Ellie pensa nas consequências de cometer um erro e acabar como no livro. Mas apesar do medo, ela acha que a honestidade é crucial. Então, ela se prepara para compartilhar a verdade com ele. A garota admite que estava ciente da busca do Duke por uma criança, revelando que a diretora lhe instruiu a informá-lo da presença de crianças com cabelo preto e olhos azuis. Ainda desconfiado, o Duke pergunta o seu motivo para especificar o número de crianças, fazendo Ellie congelar. O homem mantém um olhar de juiz sobre Ellie, e nervosamente, Ellie pensa sua situação, ficando dividida entre o medo de ser suspeita, se contar que ela fez de propósito, e ser pega mentindo se inventar uma desculpa. Com medo, Ellie admite que suspeitava que Damien poderia ser a criança que o Duke estava procurando, graças ao seu cabelo preto e olhos azuis. E quando o Duke pergunta por que ela não o levou diretamente a Damien, Ellie revela sua intenção de fazer ele ver as condições de todo o orfanato e o que as crianças suportavam. Andy entra de novo, ouvindo a conversa de Ellie e Duke. Ellie revela o comportamento negligente das professoras, explicando que elas deixam todo o trabalho para elas, enquanto vão ao cassino à noite, então sua intenção era que ele testemunhasse a situação difícil em primeira mão. Duke, tendo pedido o nome dela, entende a situação. A diretora apreensiva entra na sala, ouvindo que o Duke Schultz está procurando por ela. Lançando um olhar irritado para Ellie, ela se pergunta se a jovem revelou alguma coisa. Mas o nobre apenas declara calmamente a sua intenção de adotar o menino, falando de Damien, e também mostra a vontade de levar a garota a Ellie. A diretora fica surpresa, e questiona as decisões inesperadas dele. Andy também pergunta ao Duke sobre adotar Ellie, o que ele responde que Ellie será a sua nora. Surpresa, Ellie percebe o rumo inesperado que os eventos tomaram, confrontada com o desvio da história original, em que Damien deveria acabar com a protagonista feminina, a Chabelle. Ellie olha para Damien, que está segurando sua mão enquanto dorme. O menino murmura para ela não deixá-lo, e Ellie,
pensando no vínculo deles, admite que já está apegada a ele, e a ideia de não ter que se separar dele lhe deixa feliz. A diretora, agora gritando, insiste que o Duque não pode levar Ellie, enfatizando claramente sua desaprovação ao chamar Ellie de uma insignificante malcriada. Em seu desespero para impedir que ele adote a menina, a diretora revela que a mãe de Ellie foi a ladra que roubou do Conde Liu, marcando Ellie como filha de uma criminosa. A diretora está determinada a impedir essa adoção a qualquer custo. No auge da guerra, uma ladra audaciosa perturbou o Império ao pilhar com sucesso a posse mais valorizada do Imperador do fortemente guardado Palácio Imperial. Apesar de ter sido uma grande caçada, a ladra evitou ser capturada. Mas o destino tomou um rumo diferente, e ela acabou sendo presa na residência do Conde Leal. Andy reflete sobre o fim sombrio daquele conto, tendo ouvido que a ladra foi executada no local, e não sabia que ela tinha uma filha. Com um sorriso forçado, a diretora tenta dissuadir Duque de adotar Ellie, citando preocupações sobre possíveis danos à sua reputação. Mas o Duque não é abalado pelos pedidos da diretora, e expressa sua frustração, perguntando quanto tempo mais ele deve suportar aquele absurdo. A diretora gagueja em choque com a resposta indiferente dele. Então Andy, seguindo o comando de Duque, se prepara para escoltar a diretora para fora da cena. O Duque, se ajoelhando na frente de Ellie, decide confiar a decisão a Ellie. Por sua vez, a garotinha apresenta uma condição para aceitar: a demissão de todos os professores do orfanato. A diretora fica surpresa com a exigência de Ellie, e expressa seu descontentamento, perguntando a base para aquele pedido, pensando na ousadia de Ellie e seu comportamento único. Ellie, de maneira calma mais determinada, propõe os termos ao Duque, enfatizando a necessidade de abordarem o maltrato das outras crianças no orfanato. Concordando com os pedidos de Ellie, o Duque reconhece seu pedido por uma boa mudança no orfanato. Então, ele emite um comando para Andy retirar as credenciais dos professores, sinalizando uma mudança nos funcionários. A diretora protesta veementemente, expressando desconfiança e raiva em relação a Ellie, mas seus apelos são ignorados. Andy segue e leva a diretora embora, obedecendo às ordens do Duque. Ellie fica surpresa com as ações rápidas dele, não antecipando aquelas ordens instantâneas. O Duque a garante que o orfanato se transformará de acordo com seus desejos. Mesmo assim, Ellie fica pensando nos motivos de Duque, sem saber o porquê ele quer que ela lhe acompanhe. Apesar da incerteza, ela encontra consolo na resolução da situação, grata por tudo ter dado certo, especialmente pelo bem de Damien. Ela decide ficar com ele até que ele encontre a protagonista feminina e experimente seu amor, finalmente concordando em ir com Duque. Ao chegarem à carruagem, o Duque pede o banimento da diretora e das professoras para um local especificado no mapa, e declara que pessoas da família Schultz administrarão o orfanato temporariamente até que um novo diretor seja nomeado. O Duque garante o fornecimento de um número adequado de professoras para a instituição, e grata pelas mudanças, Ellie fica de pé com sua mala, fazendo uma reverência ao Duque expressando seus agradecimentos. Ela olha para o orfanato, feliz, pensando em como as crianças finalmente terão uma chance de viver confortavelmente. Enquanto isso, o Duque pensa em como tudo aconteceu estranhamente bem, e considera a possibilidade de Ellie ser uma das espiãs do Imperador. Mas isso não explica seus motivos, especialmente porque ela propôs suas próprias condições em vez de concordar imediatamente em ir com ele. Além disso, ele nota a felicidade verdadeira dela com as mudanças no orfanato. Então, o Duque tira seu charuto observando os eventos recentes, e reconhece que não está em posição de criticar, já que realmente aceitou as condições absurdas de Ellie. Mais memórias ressurgem em sua mente, memórias de uma garota que uma vez lhe disse: "Posso resolver o problema que lhe perturba a vossa graça, e tenho apenas uma condição, por favor se case comigo." Beth está visivelmente emotiva e corre em direção a Ellie, lhe abraçando apertado. Ellie está surpresa por ver Beth, lhe chamando pelo nome. Ainda soluçando, Beth expressa sua preocupação, temendo que não veja Ellie de novo depois dela partir, enquanto ainda sente a falta das outras crianças que partiram. Ellie pede a Beth para ela não se preocupar, e promete retornar para visitas. Buscando uma confirmação, Beth pergunta se Ellie pode jurar que vai voltar, o que Ellie responde confiante com uma promessa sincera. Depois da partida, o Duque fica sozinho, começando a apreciar seu charuto em solidão. Então ele murmura despreocupado que encarar é inútil e fútil, dizendo que apenas olhares não podem ser letais. Ae sugere que Damien poderia ser mais ameaçador com uma espada. Damien, que estava observando ele de trás de uma árvore, fica assustado com sua percepção. Frustrado e confuso, Damien diz não entender, perguntando os motivos do Duque Schultz ao adotá-lo e ao levar Ellie, buscando esclarecimento sobre as intenções de Duque. Enquanto ele ainda desfruta do seu charuto, o Duque declara sua intenção de proporcionar a Damien treinamento e retórica ao voltarem ao ducado. Damien persiste na sua busca por respostas, e pergunta a Duque sobre por que ele está levando tanto ele quanto Ellie. O homem esclarece que não está levando eles por levá-los, mas sim devolvendo Damien para onde ele pertence. Ele fala a Damien que atualmente ele é semelhante a um animal selvagem, mas uma vez de volta ao seu lugar de direito, ele ganhará uma nova perspectiva, força e determinação, e acredita que essa transformação permitirá que Damien proteja aqueles que ele se importa.
Mas Damien se sente frustrado, pensando na natureza intimidadora dos adultos e na dificuldade em confiar neles. Ele é relutante em ir com Duke, e pensa que se o Duke se assemelha a seu antigo mestre, Ellie poderia ter estado em perigo enquanto ele estava inconsciente. Então Damien se arrepende de sua fraqueza e de não ser capaz de proteger Ellie. Ele se lembra de um momento pouco tempo atrás, quando Ellie insistiu que ele deveria voltar para onde pertence. Ele pergunta a Ellie sobre sua decisão de acompanhá-lo, e Ellie o tranquiliza lhe lembrando de sua promessa de ficar ao seu lado. As palavras do Duque Chutes ecoam na mente de Damien, enquanto ele pensa na ideia de retornar ao seu lugar de direito e ganhar a força para proteger aqueles que se importa. Parecendo irritado, Damien grita com Duke, se preocupando com Ellie. Duque Chutes tranquiliza Damien que não tem intenção de fazer Ellie trabalhar, e descarta esse pensamento. Apesar da garantia do Duque, Damien lança um olhar feroz para ele, jurando uma retaliação se Ellie for maltratada, e então deixa a cena. Duke clica a língua, notando a semelhança de Damien com seu pai. Refletindo sobre a natureza de Duke, ele pensa que apesar de ser caloroso e afetuoso com sua esposa, seu comportamento mudaria na companhia de outros. O Duque nota esses traços em Damien, o reconhecendo mais como um verdadeiro Clyde em cada ação que ele toma. Ellie e Damien sentam juntos na carruagem, com ambos eventualmente sucumbindo ao sono na jornada. Damien descansa sua cabeça no ombro de Ellie enquanto cochilam, e Ellie, acordando bocejando, pensa em como os dois conseguiram adormecer. Ela percebe que Damien parece estar se sentindo melhor agora, lhe trazendo alívio. Então Ellie ouve o chamado de um corvo, lhe levando a olhar para fora da carruagem. Ao observar os arredores, ela percebe que agora eles estão na região norte. A atmosfera sinistra lhe deixa ansiosa, especialmente considerando a fama desse território ser infestado de monstros. Tentando se manter corajosa, Ellie murmura para si mesma que deve manter uma postura confiante, mas de repente um corvo batendo na janela assusta Ellie, fazendo ela se encolher. Cheia de medo, ela se pergunta se o corvo de alguma forma compreendeu suas palavras anteriores, convencida de que ele estava olhando para ela, e apesar da impossibilidade disso, seus pensamentos ansiosos persistem. Então o motorista da carruagem anuncia a chegada, levando Ellie a guiar o adormecido Damien enquanto entram no palácio. Impressionada pela grandiosidade do palácio, Ellie também nota a presença de corvos, e expressa sua surpresa. Um mordomo chamado Francis os recebe, informando ao Duque que eles receberam notícias sobre a chegada de Lord Damien. O Duque reconhece a informação, e também percebe que esqueceu um detalhe crucial, informando o mordomo sobre a chegada de outra criança como sua futura nora. Francis fica surpreso e busca esclarecimentos, e ouvindo isso, Ellie aponta que mero detalhe parece um eufemismo, e também lembra da sua surpresa ao ouvir o plano do Duque. Francis fica sem palavras, implorando por uma explicação com seus olhos. O Duque responde casualmente que foi apenas como as coisas aconteceram, e Francis suspira, sugerindo que alguém deveria ter intervindo para evitar aquilo. Nervosa, Ellie reflete sobre suas antigas expectativas em ser bem recebida por sua nova família, notando como ela era mais empolgada mais jovem. Mas agora ela reconhece sua tolice, e quer se concentrar em se preparar para o futuro sem precisar de uma família calorosa e acolhedora. Ela está confiante de que poderá ignorar quaisquer comentários ou reações que possam surgir. Francis fica preocupado com a falta de uma criada adequada para servir a jovem dama, mas Ellie se encolhe ao ouvir a menção inesperada de ser referida como jovem senhora, e mais ainda de ter uma criada. Ellie insiste que ela se virará por conta própria, enfatizando a independência que adquiriu ao fazer as tarefas sozinha no orfanato. Em seus pensamentos, ela não quer ser vista como uma criança irritante e carente. Mas o Duque instrui Francis a resolver aquele assunto rapidamente. Então um criado sussurra algo no ouvido de Andy, levando ele a avisar o Duque da chegada de vassalos e parentes distantes. O Duque expressa uma leve frustração com a propagação de rumores durante sua ausência, e pede a Andy para informar os visitantes de que ele os encontrará depois de descansar. Ele então pede a Francis que guie as crianças para seus quartos. Guiados por Francis, Ellie e Damien são levados pelo grandioso palácio. Enquanto avançam, Ellie pensa nas potenciais ameaças que vassalos e parentes distantes podem representar para Damien. Apesar do Duque Chutes ter adotado oficialmente Damien, Ellie percebe que levará tempo para os outros compreenderem a profundidade do vínculo deles. Com determinação, ela resolve não deixar que nada de mal aconteça a Damien, decidida a protegê-lo de quaisquer provações que possam surgir. Visconde Corvino expressa frustração, perguntando qual a legitimidade do rumor do Duque Chutes ter encontrado a criança Clyde. Ele suspeita que pode ser apenas um truque envolvendo uma pedra de mana contrabandeada. Corvino acredita que os vassalos e parentes distantes da casa Clyde procuram recuperar o controle da guilda mercantil, especialmente agora que uma criança de Clyde está sob os cuidados de Chutes. Então, Corvino defende ações para evitar a volta do controle da guilda aos Clydes, enfatizando o longo envolvimento da casa Chutes no gerenciamento mercantil por mais de 11 anos. No meio das discussões, outro homem concorda com a frustração do Visconde Corvino, mas também reconhece o desafio de se opor ao Duque Chutes. Corvino fica frustrado, pensando na falta de compreensão deles e entender a gravidade da situação.
Ele acredita que a falha deles em reconhecer a iminente ameaça pode levar a consequências graves. De repente o Duque entra na sala, visivelmente irritado com as discussões em andamento. Visconde Corvino o cumprimenta com uma alegria forçada, notando sua chegada. O Duque lança um olhar severo em Corvino, cortando as discussões com uma autoridade imponente. Então ele procede para confirmar a verdade de que, de fato, localizou o filho do Duque Clyde. Entre hesitações, um homem menciona a descoberta do filho do Duque Clyde e pergunta o nome da criança, descobrindo que o nome dela é Damien. Ele reconhece a importância do nome, ligando Damien à posição legítima como chefe da casa Clyde. O Duque pensa sobre a falta de escrúpulos daqueles que tentariam colocar ele e Damien um contra o outro, reconhecendo o potencial perigo de ambos os lados, tanto daqueles que podem prejudicar o jovem Damien para garantir as posses da família Clyde, tanto os próprios vassalos e parentes da casa Clyde, que podem agir de maneira semelhante. O Duque também expressa que Damien fez uma amiga valiosa, considerando a potencial utilidade de Ellie para a família. Ele planeja ensinar ambos, pretendendo que Damien e Ellie se tornem seus sucessores oficiais. Corvino fica surpreso em como o Duque enfatiza seu compromisso em garantir que Damien e Ellie possam carregar o nome Clyde com o máximo de prestígio, e não poupando esforços para isso. Corvino está em choque sem acreditar nas palavras do Duque, enquanto outra pessoa fala que era um plano absurdo. O Duque afirma sua decisão de adotar Damien e garantir que Ellie permaneça sob seus cuidados, com a intenção de arranjar o casamento deles quando for o momento certo. Os membros presentes ficam em estado de choque pensando na inesperada proposta de casamento. Ao completar os ritos de noivado, independentemente da idade, a pessoa ganha um reconhecimento oficial como membro da família. Então o plano do Duque Schultz de arranjar o casamento de Damien com uma criança escolhida faria de Damien um membro oficial, o que resultaria na transferência formal de poder sobre a guilda mercantil Clyde. Determinado a não permitir que o filho de seu amigo fosse excluído ou casado com outra pessoa por aqueles que procuram se beneficiar da situação, o Duque Schultz diz que espera a bênção dos presentes, lembrando todos de sua lealdade jurada à sua nobre família. Então, a sala ficou em um completo silêncio, enquanto os membros pensam em sua decisão. Ainda mais frustrado, Corvino percebe que as ações do Duque Schultz iam além de suas expectativas, particularmente ao selecionar uma futura esposa para Damien, e sabe que precisa de um novo plano. Ao entrar em seu quarto, Ellie fica espantada. O candelabro, que parecia feito de pedras preciosas, chamou sua atenção, lhe despertando um desejo de testar sua autenticidade. Ela se virou, chamando por Damien, apenas para descobrir que ele estava ocupado com o mordomo. Perplexa, Ellie não pôde deixar de expressar sua surpresa. Então a criada Rene se apresentou, afirmando seu compromisso em garantir o conforto de Ellie durante sua estadia, fazendo uma reverência graciosa. Ellie, se sentindo nervosa, retribuiu o gesto e cumprimentou Rene. A criada diz a Ellie que formalidades não eram necessárias, o que levou Ellie a perguntar se isso era realmente aceitável. Perdida em seus pensamentos, Ellie pensava na situação incomum de ter adultos lhe servindo, notando a educação deles e sentindo uma estranheza com a situação. Rene sorri, expressando sua confiança de que Ellie se adaptaria à situação. Então, ela instruiu as outras criadas a se apresentarem a Ellie. Ivana, May e Ashley cumprimentaram Ellie calorosamente, garantindo que ela poderia usar qualquer nome que preferisse. Ellie nota que não era tão difícil lembrar nomes, e agradeceu graciosamente pela hospitalidade e pelos esforços delas. As criadas ficaram impressionadas com a bondade de Ellie, e parecem admiradas. Enquanto isso, Ellie se pergunta se elas achavam que ela era uma nobre como Damien, notando seus olhares admirados. Depois das apresentações, Rene guiou Ellie, reconhecendo o cansaço da jornada e se oferecendo para cuidar de seu banho. Mas Ellie não podia acreditar na sugestão de ser banhada por elas. No banheiro, as criadas começaram a escovar o cabelo dela e a ajudá-la. Mas Ellie fica incomodada com a situação, pensando em como não quer revelar seu estado malnutrido. Apesar dessa sua hesitação no começo, ela decidiu se acostumar com a situação, para evitar quaisquer primeiras impressões negativas. Determinada, Ellie abraçou o momento. Atrás dela, Ashley não conseguiu conter uma risada, arrancando um pedido de desculpas rápido de Rene, que explicou que era por causa da fofura de Ellie. Ashley perguntou sobre a preferência de Ellie por óleos aromáticos, mas Ellie não estava familiarizada com isso, dizendo estar satisfeita com água morna. Então ela lembrou da água fria do orfanato, causando uma reação sombria entre todas as criadas. Observando suas expressões entristecidas, Ellie se perguntou se dizer a verdade tinha sido um erro, e se deveria ser mais cuidadosa com suas palavras. Rene garantiu a Ellie que elas fariam um esforço para encontrar um óleo que ela gostasse, e expressando sua gratidão, Ellie prometeu não ser um incômodo. Mas Rene brincou, falando do seu compromisso em servir Ellie até que ela se sentisse confortável o bastante para incomodá-las, o que deixou Ellie confusa. Ao relaxar na sua cama naquela noite, Ellie pensou na ajuda que recebeu, reconhecendo que tinha demorado mais que tomar banho sozinha. Mas o luxo de poder usar água quente abundante e óleos aromáticos tornou a experiência bem agradável, surpresa com o conforto que teve. Ellie começa a rolar em sua cama de alegria, mas acidentalmente esbarra em Damien, fazendo com que os dois se assustem.
Preocupada, ela pergunta a Damien se tem algo de errado. Damien gagueja, mas garante que nada aconteceu, e ele apenas se assustou. Enquanto isso, em seus pensamentos, Ellie nota o novo corte de cabelo de Damien e expressa sua surpresa, cutucando a bochecha dele. Ela imagina que ele deve estar se sentindo estranho com seu novo corte. Enquanto isso, Damien está perdido em pensamentos, notando como a beleza de Ellie foi realçada desde a última vez que lhe viu, fazendo seu coração bater rapidamente. Ellie pergunta a Damien se o mordomo mencionou algo para ele hoje. Damien fica confuso, e pergunta sobre o que, fazendo Ellie revelar a vontade do Duque deles se casarem. Isso assusta Damien, o que faz Ellie explicar que o casamento envolve a promessa de amar apenas uma pessoa por toda a vida. Mas Damien expressa sua confusão sobre o conceito de amor. Então, Ellie se pergunta como explicar o conceito de amor, percebendo que era algo difícil. Tentando descrever, ela fala da sensação de formigamento, de febre, e um coração batendo rápido. Damien fica vermelho ouvindo a descrição, levando ele a se perguntar se pode estar apaixonado por Ellie. Ellie, ainda pensando na dificuldade de explicar o amor, percebe Damien começando a soluçar. Ela fica preocupada e pergunta o que está errado, e Damien, ainda assustado, explica os soluços. Ellie sugere beliscar seu nariz para curá-los, e pensa que a surpresa de Damien com a notícia de casamento era uma causa razoável para aquela reação. Ellie pensa em sua intenção inicial de ajudar ele a encontrar sua família, mas nunca esperando se tornar parte dela. Então ela pergunta a Damien se ele está se sentindo melhor. Em seus pensamentos, Ellie está preocupada de que outros possam interpretar mal seus motivos, pensando que ela planeja se beneficiar da riqueza e do título de Damien. Para aliviar o clima, ela belisca a bochecha de Damien e o provoca pelos soluços, notando seu rosto vermelho. Em seus pensamentos, ela sabe que todos precisam entender seus papéis. Ellie pergunta a Damien se ele sente dores por conta de seu cansaço, enquanto ela mesma pensa na sua posição como filha de uma ladra, e reconhece que agora o futuro é imprevisível. Damien, esfregando a mão de Ellie em sua bochecha, diz que está se sentindo um pouco quente. Então, Ellie se lembra que é importante ser cautelosa com sua situação atual. Ela sugere se afastar um pouco na cama já que Damien disse que está sentindo calor, mas ele reage com surpresa, pedindo para ela não ir. Confusa, Ellie pergunta a resposta de Damien, e ele hesita inquieto. Ellie então percebe a preocupação de Damien em ter outro pesadelo, o que Damien confirma, falando de seu medo por estar em um lugar novo. Pensando naquilo que ela imaginou por causa da história original, Ellie percebe que a adaptação dele ao castelo do Duque era diferente da realidade. Mas ela aceita a situação e decide oferecer seu conforto. Ellie segura em Damien enquanto dormem, achando que assim ele não se sentirá assustado. Mesmo que esteja quente, Damien encontra conforto nisso, dormindo com os braços ao redor dela. Ellie acha Damien ainda mais fofo agora, então, ela sorri e pede Damien para fechar os olhos, falando que é hora de dormir e desejando uma boa noite de sono. Em seus pensamentos, Ellie reflete sobre o dia e a vida desafiadora de Damien. Ela ainda tem esperança de que apesar de suas dificuldades, Damien encontre felicidade no futuro, e quer que seus sonhos sejam preenchidos com galáxias cintilantes, tanto nessa noite quanto nas próximas. Na manhã seguinte, Ellie acorda, e Rennie percebe a sonolência da menina, lhe incentivando a aguentar mais um pouco. Hoje é o dia em que ela será apresentada aos anciãos e vassalos da Casa Chutes. Depois de se preparar, Rennie declara que Ellie está pronta. Ellie percebe o choque cultural, pensando consigo mesma como está ainda mais bonita do que esperava depois de se arrumar. As criadas também estão animadas, e comentam sobre a fofura de Ellie. Rennie informa Ellie que Lord Damien se juntará a ela assim que estiver pronto, sugerindo que ela espere no seu quarto. Ellie concorda e senta no sofá, pensando consigo mesma que ser servida é cansativo. Ela se pergunta quando Damien chegará, e nesse momento, tem uma batida na porta. Rennie a abre, revelando outra criada. Rennie questiona a presença da criada, e ela explica que o Visconde Corvino deseja se encontrar com Ellie. Surpresa, Rennie questiona a chegada de Corvino. Ellie pensa na situação, e imagina que ele quer saber mais sobre ela antes da apresentação formal. A mulher menciona que Ellie ainda não está totalmente pronta, mas Corvino entra de repente, dispensando sua preocupação e declarando que Ellie está perfeita. Enquanto observa Corvino, Ellie pensa consigo mesma sobre seus motivos, já que seus olhos sugerem que ele está ali para mais que apenas uma visita casual. Apesar de sua hesitação, ela sorri e diz que ele não veio em uma má hora, mencionando que tinha acabado de terminar quando ele chegou. Corvino sorri, comentando sobre sua pontualidade impecável, e revela que também trouxe algo especial para mostrar a Ellie. A criada de Corvino coloca o cristal azul da esperança na frente dele, e ele explica que é uma pedra de mana encontrada exclusivamente em seu território. Com um sorriso travesso, Corvino imagina que se Ellie é realmente filha de uma ladra, ele poderia pegá-la roubando algo. Corvino fala para ela que o cristal azul da esperança permitirá que ela use magia, dizendo que ele o trouxe especificamente para ela. Com um sorriso ele então dispensa Rennie, pedindo uma conversa privada com Ellie. Rennie hesita, mas Corvino lhe garante que não tem intenção de colocar a menina em perigo. Ellie acena em concordância, levando Rennie a sair.
Ellie se inclina para examinar o cristal, pensando em sua beleza e como se assemelha aos olhos de Damian. Mas logo, Corvino interrompe em um tom severo, lhe dizendo para parar de olhar para o cristal, dizendo que não é algo que ela merece ver, ainda mais cobiçar. Confusa, Ellie responde, e Corvino menciona sua generosidade ao permitir que ela admire mais um pouco, mas pedindo para devolver o cristal à sua criada quando terminar, enquanto a criada se inclina para Ellie. A garota começa a mostrar sua confusão, enquanto Corvino se vira para sair, afirmando que irá embora, e espera vê-la de novo em breve. Ellie não entende a situação e se pergunta o motivo do tumulto. A criada revela que Corvino escolheu a pedra de mana pensando nela, e pergunta se ela gostaria de olhar de novo. Mas nesse momento, Rhaene entra informando a Ellie que é hora de ir, pois Lord Daemon chegou. Surpresa, Ellie rapidamente pula do sofá, fazendo a outra criada se encolher. Assistindo Ellie sair, a criada de Corvino pensa que Ellie não pode simplesmente ir embora. Ela se lembra de Corvino ordenando-a esperar uma chance para colocar a pedra de mana no bolso de Ellie, confiante de que a menina não notará por ser ingênua. Então Rhaene pergunta se Corvino fez algo estranho, e Ellie a tranquiliza que ele não fez. Enquanto isso, a criada discretamente esconde o cristal, e pensa que é agora ou nunca para colocar a pedra no bolso de Ellie. A criada anuncia sua partida para Ellie, que responde com um ok. Enquanto ela se aproxima da garota, ela sabe que tinha que fazer isso agora. De repente, a criada finge uma queda, chamando a atenção com gritos de dor. No meio da confusão, ela habilidosamente coloca o cristal no bolso de Ellie, tentando incriminá-la como ladra. E satisfeita com sua atuação, a criada nota que teve sucesso. Rhaene fica preocupada e pergunta se Ellie está bem, suspeitando que a criada que tenha causado o incidente. Ellie garante a Rhaene que está bem, mas Rhaene jura ensinar uma lição à criada. Acreditando que elas não perceberam, a criada contempla seu sucesso. Então Rhaene pede a criada a sair, pois May está esperando do lado de fora por Ellie, mas Ellie percebe algo, então olha em direção à mulher e pede para Rhaene esperar por um momento. Depois, Ellie se aproxima da criada e passa a mão em suas roupas, falando da sujeira nela pela queda, fazendo a criada se encolher de novo. Mas Ellie a tranquiliza, sorrindo e expressando seu alívio. Então a garota pede licença, afirmando que estará partindo. Em seguida, vemos ela fazer uma reverência e cumprimentar todos, se apresentando como Ellie. Enquanto as pessoas observam, Ellie ouve murmúrios entre eles, principalmente expressando surpresa por ela não ter um sobrenome. Então alguns sussurram sobre a noiva de Lord Daemon ser uma plebeia, levando a confusão entre os membros. Observando suas reações, Ellie pensa consigo mesma que aquela ainda é uma resposta mais suave que a que ela esperava. Mas Daemon fica irritado, notando que eles estão zombando de Ellie. Então o Duque sussurra e lembra Daemon de sua conversa anterior, enfatizando a necessidade dele permanecer calmo e composto até voltar a seu lugar de direito. Daemon aperta seus punhos, tentando conter suas emoções. Então, Corvino se dirige ao Duque pedindo sua licença, dizendo querer lhe mostrar algo. O Duque, perguntando sobre a urgência do assunto, sugere discutir isso durante uma reunião. Corvino lhe explica que se trata do cristal azul da esperança mencionado antes, e revela que ele já terminou de polir, então pergunta se o Duque poderia dar uma olhada agora. O Duque relutantemente concorda, pedindo a Corvino para trazê-lo. Corvino pede à criada para apresentar o cristal azul da esperança ao Duque Chutes, mas a criada sussurra algo urgente no ouvido de Corvino. Corvino reage com surpresa e preocupação, e o Duque Chutes, notando a comoção, dá um passo à frente, perguntando a ele sobre a situação. Corvino relutantemente revela que o cristal azul da esperança, que ele pretendia dar ao Duque, desapareceu. Ao ouvir sobre o desaparecimento do cristal, outros expressam surpresa, perguntando quem era o responsável por ele. A criada confessa que era ela, e Corvino reage com raiva, questionando sua negligência e exigindo saber quem o tocou por último. Então, a criada admite que mostrou o cristal à senhorita Ellie mais cedo, e que ela não lhe devolveu. Corvino percebe que isso aconteceu quando ele cumprimentou Ellie e lhe mostrou a pedra de mana. Se dirigindo ao Duque, ele também decide compartilhar algumas informações perturbadoras que ouviu recentemente. Então, ele fala da história da ladra que invadiu a mansão do Conde Leal, direcionando um olhar severo para Ellie. O Duque pensa em como sabia que ele estava planejando algo quando ele trouxe o assunto do cristal azul da esperança. Corvino, com um sorriso travesso, sugere revistar Ellie em busca da pedra. Ellie reage com medo, pedindo esclarecimentos, mas Corvino pede de novo ao Duque permissão para revistar Ellie. Visivelmente desconfortável, a menina admite que sua mãe era ladra, mas nega veementemente ter pego qualquer coisa. Corvino minimiza suas preocupações, dizendo como estão apenas pedindo para verificar. Ellie concorda relutantemente, mas ela condiciona isso a um pedido de desculpas se nada for encontrado. Corvino, expressando frustração, aceita sua condição, pedindo mais uma vez a permissão do Duque para revistar Ellie. O Duque pergunta por que Corvino está buscando sua permissão, já que Ellie já concordou. Corvino expressa gratidão, enquanto a criada começa a revistar Ellie. De repente, ela entra em pânico ao não encontrar nada, admitindo que não está lá. Corvino fica incrédulo.
e insiste para que ela olhe melhor. Quando a criada garante que já fez isso, Corvino fica irritado e ordena ela para se afastar, decidindo revistar ela e ele mesmo. Mas para sua surpresa, ele hesita antes de admitir que o cristal não está lá. Os membros sussurram entre si, não acreditando que Ellie não roubou o cristal, já que Corvino parecia muito certo. De repente Corvino acusa furiosamente Ellie de esconder o cristal. Ellie reage com um grito, e Damien, testemunhando a cena, fica enfurecido. Então o Duque intervém agarrando a mão de Corvino, falando ser incapaz de tolerar aquela cena ridícula por mais tempo. Ellie fica surpresa que o Duque veio em seu socorro. O Duque desafia Corvino, sugerindo que suas ações parecem mais como depravadas, perguntando se ele discorda. Nervoso, Corvino nega a acusação, afirmando que estava apenas preocupado com o bem-estar do Duque. Ele tenta desviar a atenção, insinuando a natureza suspeita de Ellie. O Duque reconhece a tentativa de manipulação e direciona sua atenção para Andy, ordenando que ele responda. Então, Andy se aproxima de Corvino, pedindo permissão para uma revista. Corvino hesita, mas relutantemente concorda, dizendo não ter nada a esconder. Então, ele começa a revistar e vasculhar os pertences de Corvino, e para surpresa de todos, Andy descobre o cristal no seu bolso. Corvino fica espantado, perguntando como ele acabou lá. Bastante atrapalhado, Corvino insiste ao Duque que não tem ideia do que está acontecendo, e implora para que acreditem em sua inocência. Enquanto isso, Ellie tem um sorriso e pensa na leveza da pedra. Ela se lembra de tudo, e sendo a filha de uma ladra, Ellie rapidamente entendeu o esquema da criada, percebendo que seu bolso ficou pesado de repente. Ellie removeu discretamente o cristal que a criada tinha plantado, e com astúcia, colocou o cristal de volta no bolso de Corvino. Ellie pensa como foi bom que tanto o Visconde quanto sua criada estivessem vestidos com roupas pesadas graças ao clima frio do norte, já que isso tornou possível para ela devolver o cristal azul da esperança sem que eles percebessem nada. O Duque se dirige a Corvino, que treme em resposta. Então, ele declara que Corvino deve pagar pelo seu engano. Com medo, Corvino implora por misericórdia, mas Andy recebe a ordem de levar tanto Corvino quanto sua criada embora. E apesar dos apelos de Corvino por misericórdia, ele é levado embora. Com um sentimento de arrependimento, Ellie nota que é difícil de testemunhar alguém enfrentando aquelas consequências, mesmo sendo uma pessoa ruim. Apesar do desconforto, ela reconhece que era necessário para se proteger. O Duque chama a atenção de Ellie, fazendo ela se assustar. Ele a lembra da condição que ela pediu antes, o que Ellie confirma que solicitou um pedido de desculpas. Os outros membros se encolhem em resposta, então o Duque se dirige a eles, apontando que eles ouviram o pedido de Ellie. Todos tremem de constrangimento, até que se ajoelham e expressam suas desculpas, pedindo perdão e misericórdia, reconhecendo seu comportamento desrespeitoso em relação a Ellie. O Duque avisa aos membros que em circunstâncias normais, ele os teria punido imediatamente, mas como Andy está em outro lugar, ele decide rever a questão depois da reunião. Os membros expressam gratidão pela sua generosidade, e ele instrui os outros a se sentarem, o que eles obedecem imediatamente. Então, o Duque redireciona a discussão para o tópico principal, enfatizando sua intenção de casar as duas crianças. Mas um homem preocupado levanta a questão de como é proibido para um nobre se casar com uma plebeia. O Duque reconhece isso, dizendo que foi exatamente por isso que convocou a reunião, para poder encontrar uma família disposta a adotar Ellie como sua filha. Mas Ellie e os membros reagem com surpresa ao ouvirem isso. Assim o Duque abre o debate, perguntando quem gostaria de adotar Ellie. Ellie se surpreende e ri de nervosismo, pensando na improbabilidade de uma família nobre querer a filha de uma ladra. Percebendo a hesitação, o Duque diz que se ninguém se apresentar, Ellie que terá a escolha. Surpresa, Ellie é incumbida de tomar a decisão, com o Duque dizendo que ela assumirá o nome da família. Mas ela hesita antes de responder. Ellie lembra das provocações e do desprezo que enfrentou no passado, quando as pessoas questionavam sua amizade com suas filhas, a considerando uma desgraça para o nome de suas famílias, e não sendo uma boa influência para seus filhos. Todas essas memórias mostram os desafios que Ellie enfrentou graças à sua origem. Sentada, sozinha e se sentindo triste, Ellie é chamada de repente por alguém dizendo seu nome. Ela responde a sua mãe com surpresa. De repente, sua mãe aparece, oferecendo conforto e tranquilidade. Ela reconhece suas dificuldades, mas aconselha Ellie a não perder a esperança, garantindo que ela será amada onde quer que vá. Ela afaga Ellie gentilmente, e a lembra que desde o momento em que nasceu, ela foi mais amada que qualquer coisa no mundo. Se sentindo triste, Ellie pensa no ressentimento que ela tinha por sua mãe lhe dar uma vida desonrosa, mas ela percebe que sua mãe foi a única pessoa que a amou incondicionalmente. Convencida de que ninguém em sua situação atual realmente a aceitaria como filha, Ellie pensa que será mais como uma convidada em sua casa, triste por ainda querer uma família onde possa realmente fazer parte. Nesse momento, há uma batida na porta.
Então, uma criada os interrompe, pedindo desculpas pela intrusão e entregando uma mensagem urgente para o barão amante. O duque pergunta sobre a mensagem, e assim que a criada menciona a baronesa amante, o barão se levanta de repente, e se desculpa com o duque dizendo que deve se ausentar. Depois de sua partida, os homens especulam que houve uma piora na condição da baronesa, e com sussurros, eles dizem que não é fácil para o barão lidar com essas questões. Pensando, Ellie se lembra de já ter ouvido o nome amante antes. Outros membros falam dos esforços do barão amante em desenvolver sua mina, observando dos desafios a mais que ele enfrenta com a baronesa. Ellie percebe animada que descobriu algo. Pensando, Ellie conecta os pontos. Agora o barão amante é um nobre que possui uma pequena mina, mas no futuro, Damian usará uma espada forjada com um mineral descoberto em sua mina para alcançar a vitória em batalha. Considerando a importância desse tipo de riqueza no norte infestado por monstros, Ellie toma uma decisão. Então, ela fala ao duque seu desejo de ser adotada pelo barão amante. O duque considera o pedido de Ellie, dizendo que não a impedirá se é realmente o que ela deseja, embora ele insinue que persuadir o barão possa ser um desafio. Sussurrando, o duque avisa a menina que seus truques, eficazes em alguém como o Visconde Corvino, não funcionarão no barão amante. Ellie fica surpresa, e reage alarmada ao ouvir isso. Ellie se pergunta por que o duque lhe permitiu que secretamente devolvesse o cristal ao Visconde, e também por que ele ignorou seus esforços para ajudar Damian a se encontrar com ele no orfanato. O duque pergunta se Ellie já fez sua escolha, fazendo ela pensar que ele pode ser a única pessoa no mundo que realmente sabe seu valor. Mesmo assim, Ellie expressa determinação falando que pode fazer isso, e prometendo mostrar que é capaz, fazendo o duque acenar em reconhecimento. Observando as flores, Ellie e Damian compartilham seus pensamentos. Ellie pergunta a Damian sua opinião, e ele mostra estar admirado por sua beleza. Ellie pensa sobre a paisagem floral, pensando que talvez não seja bem o estilo do duque, mas fica contente que Damian goste. A criada de Damian avisa eles de uma estufa no final do corredor, avisando sobre o frio lá fora. Chegando lá, Ellie começa a pensar que eles não ouviram mais falar dos vassalos, assumindo que o duque os assustou, o que ela considera uma coisa boa. Ela observa a Damian tentando pegar uma flor no ar, e pensa feliz que deve ser a primeira vez que ele encontra um dente de leão. Damian pega o dente de leão animado e acena para Ellie, lhe chamando para se aproximar. Ele nota que as flores combinam com a cor do cabelo dela, o que Ellie concorda, sugerindo que eles também encontrem algo que combine com Damian. Ela rapidamente identifica uma flor. Damian pergunta se aquela é a cor dele, o que Ellie diz que combina com a cor de seus olhos. Enquanto trocam sorrisos, Ellie pensa sobre a recém-descoberta capacidade do menino sorrir. Em seguida, ela compartilha com Damian a notícia de sua futura adoção pelo barão amante. Surpreso, Damian repete a palavra adotada, buscando a confirmação dela. Então ela fala que será a filha do barão amante, levando Damian a expressar preocupação em não vê-la mais. Ellie tranquiliza Damian que ela só assumirá o sobrenome, mas ainda ficará com ele. Damian fica encantado e busca confirmação, fazendo Ellie o lembrar de sua promessa. Testemunhando o sorriso de Damian, Ellie fica vermelha, notando como agora ele sorri com os olhos. Ellie pergunta a Damian se ele tem algo para compartilhar, e ele explica que estava praticando com sua espada, falando que o treinamento prático começa amanhã. Ellie reconhece que é o último dia deles para brincar assim, então sugere passar o resto do dia brincando de esconde-esconde, o que desperta a curiosidade de Damian sobre o jogo. Ellie explica as regras de esconde-esconde para Damian, fazendo ele imaginar Ellie lhe encontrando. Isso deixa ele animado, então Damian concorda em brincar de esconde-esconde, e fala que quer participar. Ellie inicia a brincadeira, começando a contagem regressiva para Damian se esconder. Mas então Damian entra em pânico e pede a Ellie para esperar, falando que não deveriam sair da estufa já que isso violaria as regras. Depois de brincarem por um tempo, Ellie fica cansada do jogo, e sugere voltar para dentro, pois Ivana pode estar preocupada. Damian, ainda segurando Ellie, concorda e também expressa seu cansaço. Ellie lembra a Damian que o jogo acabou, e que ele pode soltá-la agora. Mas de repente eles ficam alertas, ouvindo barulhos nos arbustos. Assustada, Ellie se pergunta o que poderia ser o barulho, considerando que pode ser um vassalo do Visconde Corvino. Tanto Ellie quanto Damian, notando uma sombra se aproximando, ficam assustados. Ellie fica com medo e abraça Damian com força, o avisando para ter cuidado. Ellie agarra Damian e fecha os olhos com medo em antecipação. Mais confusa por não acontecer nada, ela lentamente abre os olhos, e se depara com uma dama sentada na frente deles. Fica claro que a dama está doente, tremendo de frio e mostrando sinais de angústia. A dama gagueja de medo, expressando seu nervosismo por não saber onde está e pelo frio. Ellie percebe que ela não pertence aos vassalos de Corvino ou do Duque, então fica curiosa sobre sua identidade. Preocupada, Ellie se aproxima da dama perguntando se ela está bem e lhe oferecendo ajuda. Se sentando ao lado da dama, Ellie pensa na sua situação. Observando o traje da dama, Ellie entende que ela não é uma serva da propriedade. Preocupada com o bem-estar dele, Ellie decide levá-la à estufa, percebendo quão fria ela estava.
Ellie percebe que deve ser gentil para evitar perturbar ainda mais a dama, não querendo forçá-la. Então, a garota se apresenta alegremente à dama, deixando a mulher confusa por ser chamada de madame. Ellie acha que a dama pode sofrer de oclumência, uma condição em que as memórias desaparecem gradualmente. Entendendo a sensibilidade da situação, Ellie pensa nos desafios de lidar com uma condição que piora com a ansiedade e que não tem cura conhecida, se parecendo com demência. Então, Ellie coloca um cachecol no pescoço da dama, preocupada com suas mãos frias. Tentando amenizar a situação, ela convida a mulher a se juntar a eles num lugar quente com belas flores. A mulher fica curiosa com a ideia de se aquecer, então pergunta isso a Ellie, que confirma conhecer um lugar assim, enquanto Damien concorda. Ellie e Damien trabalham juntos para apoiar a dama, garantindo que ela não caia de novo. A dama, sorrindo para Ellie, lhe acompanha até a área aquecida. Ellie está preocupada, se perguntando por que a madame estava do lado de fora no frio, e se pergunta se ela estava perdida. A dama admite não saber, explicando que se esquecer é algo comum para ela, que frequentemente experimenta lapsos de memória. Ellie pergunta o nome da dama, mas ela também luta para se lembrar. De repente, a voz de um homem chama por Vera. Ellie se surpreende, reconhecendo que a voz lhe era familiar. O homem se dirige à dama como Vera, expressando preocupação e frustração. A dama, agora identificada como Vera, se desculpa e menciona ter se perdido. O barão chega, pedindo para ela lhe acompanhar, por segurança. Ellie o reconhece como o barão amante. Vera parece incerta com Marvin, e Ellie fica surpresa, percebendo que Vera deve ser a baronesa. Marvin pede a Vera para segui-lo, explicando a necessidade de retornar. Vera pede desculpas sinceramente, e Marvin lança um olhar severo para Ellie, lhe avisando para não usar a situação de sua esposa para benefício pessoal. Ellie hesita, e se pergunta se Marvin acha que ela se aproximou da baronesa de propósito. Damien defende Ellie, pedindo para não falar mal dela. Marvin tenta esclarecer sua declaração para Damien, mas Damien insiste que não há nenhum mal-entendido, e defende a bondade de Ellie. A garota se surpreende com o apoio de Damien, mas sabe que ele não deveria brigar com o barão. Além da importância da mina amante, o barão também já foi um grande cavaleiro, e apesar de não usar a espada com frequência graças à sua idade, ele é um mestre experiente que ensinará a esgrima a Damien. Com medo de qualquer comportamento desrespeitoso em relação ao barão, Ellie sente a necessidade de intervir e pôr um fim à situação. Então, Ellie tranquiliza Damien para permanecer calmo apesar da tensão, enquanto Marvin comenta que Ellie parece ter uma habilidade para esquemas, entendendo por que o Duque a acolheu sob sua proteção. Vera parece preocupada, mas Marvin insiste que os truques de Ellie não funcionarão nele, e enfatiza que também não tem intenção de adotá-la como sua filha. Ele então pede para Vera partir com ele. Ellie pensa em como achou que o barão amante não gostaria dela, mas não tinha antecipado uma antipatia tão grande. Ela entende que o mal-entendido é compreensível, mas fica preocupada que Damien também tenha caído em desfavor com o barão. Então Ellie aconselha Damien a não ser tão defensivo contra todos. Damien pergunta por quê, já que antes Ellie o encorajou a não permitir que as pessoas o desrespeitassem. Ellie esclarece que é apenas quando dirigido a ele, e não por defendê-la. Mas Damien se pergunta se estava errado por ficar bravo quando alguém insulta Ellie. A garota pensa sobre o novo entendimento de Damien sobre emoções como raiva e tristeza. No passado, Damien não entendia bem suas emoções, e mesmo que ele tenha se aberto para ele, Damien ainda é novo em discernir seus sentimentos, e ela não pode tirar seu incentivo para que ele se defenda. Então ela expressa orgulho por Damien expressar seus sentimentos, reconhecendo isso como sendo um passo a mais em seu desenvolvimento emocional. Damien responde com um sorriso, reconhecendo o apoio de Ellie. Ela pensa que não quer impedir o progresso de Damien, e embora ele possa lutar com interações sociais, ela acredita na sua natureza bondosa e pura, imaginando que ele eventualmente entenderá sentimentos complexos à medida que ela os explicar a ele. Apesar de sua confiança, ela decide que é essencial transmitir essa mensagem a Damien, apenas por precaução. Ellie pede Damien que mesmo que sinta a necessidade de confrontar alguém com raiva, ele deve parar quando ela lhe disser para fazer isso. Damien pergunta se isso também se aplicava mesmo se Ellie estiver em perigo, o que Ellie o tranquiliza que isso não acontecerá, pois ela escapará se acontecer. No fim Damien concorda, fazendo Ellie pensar em quão doce ele é. A empregada Ivana corre em direção a eles, chamando por Lord Damien e Senhorita Ellie. Ellie, vendo ela se aproximar apressadamente, se pergunta se o barão amante já recusou formalmente adotá-la. Parecendo preocupada, Ivana pergunta se eles por acaso viram o barão amante. Ellie responde que eles o encontraram há pouco junto com a baronesa. Então Ivana pede urgentemente a Lord Damien e Miss Ellie para evitarem a baronesa se a encontrarem de novo. Damien pergunta por que precisam evitar a baronesa, e Ivana explica que ela sofre de uma doença que causa perda de memória, a fazendo agir como uma criança durante episódios de esquecimento. A criada menciona não saber o que o barão pode fazer durante esses momentos. Ellie percebe que a situação não está relacionada à sua adoção, e pergunta por que a baronesa está doente. Ivana explica que a baronesa adoeceu depois de dar à luz seu filho, Sir Jared.
Ellie então pergunta sobre possíveis tratamentos para sua doença. Ivana aconselha Ellie a chamar um servo se encontrar a baronesa de novo, enfatizando a importância de fazer isso. Mas Ellie permanece incerta sobre a situação. Ela pensa sobre a condição da baronesa, notando que sua doença não pareceu grave durante o encontro deles. Ellie pergunta se deixá-la sozinha é uma solução apropriada para alguém lidando com uma doença tão desafiadora. Vemos Marvin expressar sua preocupação, falando como ele confiou Vera aos servos para sua segurança, mas nunca antecipando seu desaparecimento repentino. A mulher responde com um querido, fazendo Marvin compreender que ela não tem culpa e pode não ser ela mesma durante esses momentos. Ele suspira, se sentindo como se estivesse totalmente perdido. Marvin relembra a alegria que ele e Vera sentiram ao saber sobre a chegada de seu filho. A antecipação de ter um bebê trouxe uma imensa felicidade depois de uma longa espera, mas a alegria se transformou em tristeza à medida que a saúde de Vera rapidamente se deteriorou com o nascimento de seu filho. Infelizmente, a doença que ela contraiu se provou estar além das capacidades dos médicos para tratar. Com o passar do tempo, os lapsos de memória de Vera se tornaram mais frequentes, lhe causando angústia. Em um momento de frustração, Marvin desabafou com ela, incapaz de conter suas emoções. Naquela mesma noite, ele a encontrou adormecida em um penhasco perto do castelo. Marvin pensa que talvez a perda de memória de Vera possa ser um desejo subconsciente de esquecer, achando que seu próprio desejo por um filho possa ter sem querer sobrecarregado ela. Ele queria ansiosamente a paternidade, enquanto Vera tinha um amor profundo pela liberdade, então agora ele se pergunta se seus desejos egoístas podem ter contribuído para aquilo. De repente, Vera revela que uma criança lhe salvou, fazendo Marvin perguntar qual criança. Então Vera menciona a menina loira, se lembrando como ela aqueceu suas mãos, compartilhou seu cachecol e a guiou para uma estufa aquecida. Vera reconhece a bondade da menina com um sorriso, se referindo a ela como um pequeno anjo, grata pela ajuda com o frio. O barão amante reflete, pensando na raridade de ver Vera sorrir. Vera sugere visitar as crianças juntos, expressando sua gratidão e desejo de se desculpar. Apesar da suspeita inicial de Marvin sobre as intenções da criança, no fim ele é influenciado pelo sorriso de Vera, e concorda acenando com a cabeça. Nesse momento, Ellie está confrontando Damien, ainda sem acreditar. Ela então elogia brincando a pele de Damien, comparando ela com a maciez de um algodão doce. Damien fica surpreso, e responde que não sabe o que é algodão doce. Entusiasmada, Ellie promete fazer para ele, fazendo um paralelo entre o doce e as bochechas macias de Damien. O garoto timidamente sugere que a pele de Ellie é mais macia que a dele, mas Ellie discorda, lhe convidando a tocar suas bochechas, e mostrando como são macias. Damien fica completamente surpreso com aquela resposta de Ellie, fazendo a garota ficar preocupada com o bem-estar dele. Confusa com o espanto dele, Ellie se pergunta se sua pele é realmente tão ruim. Nesse momento, Henny entra no quarto, anunciando a chegada do barão e da baronesa amante para ver Damien e Ellie, deixando os dois surpresos pela visita inesperada. Marvin reconhece a necessidade de um pedido de desculpas, fazendo Ellie hesitar de surpresa. Marvin esclarece que ele entendeu mal a situação, então oferece um pedido de desculpas sincero, expressando arrependimento genuíno por quaisquer equívocos. Mas Ellie achou que ele tinha voltado para uma briga, e agora não sabe bem o que dizer. Enquanto pensa no que dizer, ela se lembra que o barão amante só percebeu depois o potencial da mina, graças às preocupações com sua esposa. Entendendo a situação, Ellie sorri, percebendo que criando um ambiente propício para o barão se concentrar em seu trabalho, a espada de Damien poderia ser forjada ainda mais rápido. Se dirigindo a Marvin, Ellie pede um pequeno favor. Como um gesto de arrependimento, Marvin fica aberto ao pedido, lhe perguntando qual era. Ellie compartilha informações sobre a doença, explicando que aqueles que sofrem com ela podem facilmente se confundir e ficar assustados, então aconselha Marvin a não elevar a voz para sua esposa, para evitar aumentar seu medo. Então, Ellie convida Vera para um passeio, surpreendendo a mulher. Marvin pergunta se era tudo o que Ellie queria, o que Ellie confirma, falando de seu desejo de fazer passeios com a baronesa, já que ela não fez muitos amigos além de Damien. Mas considerando o cronograma de treinamento ocupado de Damien, ela espera se tornar amiga de Vera. Damien se oferece para arranjar tempo para Ellie, mas a menina o encara e lhe ignora. Ellie garante a Vera que não será um incômodo, e propõe-lhe fazer companhia 3 vezes por semana. Vera, ainda sentindo que pode ser um fardo, hesita. Mas Ellie a tranquiliza, expressando apreciação genuína por passarem tempo juntas, e sugerindo visitas à estufa para compartilharem da beleza das flores. Vera leva um momento para pensar, antes de sorrir e dizer que seria uma honra para ela passar tempo com a senhorita Ellie. Durante o café da manhã, Ellie compartilha a história de como ela acabou no castelo de sua graça. Vera reconhece a dificuldade de vir para o norte. Ellie, se sentindo deslocada, admite que não está acostumada com adultos falando educadamente com ela. Ela então pensa sobre seus novos arredores, achando o lugar como o céu comparado ao orfanato, mesmo que algumas coisas, como os corvos, sejam um pouco assustadoras. Ellie pensa enquanto come, notando que sua situação atual é imensamente melhor que ser maltratada no orfanato.
Ela também pensa que em breve haverá um fluxo de capital. Vera, reconhecendo o passado difícil de Ellie, expressa sua simpatia e compaixão segurando sua mão. Ellie fica tocada e confirma, mas logo depois ela minimiza a situação, falando que algumas crianças no orfanato eram doces, enquanto outras não. As professoras também eram desafiadoras, mas ela diz que sua graça consertou tudo, levando Vera a achar peculiar, já que sua graça geralmente não intervém nessas questões. Ellie revela que Damien também foi salvo por sua graça, que o trouxe do orfanato. Então Vera pensa, sugerindo que a intervenção de sua graça pode ser por conta de culpa. Incerta sobre revelar essa informação, ela decide compartilhá-la agora, enquanto suas memórias estão boas. Aproximadamente 15 anos atrás, o Império se envolveu em uma grande guerra, desencadeada por uma profecia recebida pelo Grande Templo Grafis. A profecia previu que um poder místico restauraria a glória do Império. Esse poder estava ligado a uma força vital misteriosa, emanando da Árvore do Mundo. Ficou claro que a própria natureza era a origem da magia, e aqueles que moravam perto da Árvore do Mundo tinham um mana mais potente, enfatizando a conexão entre os seres e a poderosa força vital. E as tribos que moravam perto da Árvore do Mundo possuíam formas únicas de magia. Mas o murchar repentino da árvore, apesar dos melhores esforços das tribos, resultou em vários rumores. Alguns alegavam que as tribos estavam escondendo a verdadeira situação para acumular os poderes da Árvore do Mundo, mesmo sendo eles os responsáveis por salvá-la. Então, o conflito escalou, levando à guerra entre a família imperial e o templo sobre o destino do Império. O falecido Duque Clyde e sua graça lutaram lado a lado durante essa guerra, forjando uma forte amizade. Então o Império finalmente saiu vitorioso, suprimindo as tribos. O retorno de sua graça foi celebrado, mas não foi um retorno solitário, pois ele estava acompanhado pela falecida Senhora Uria. Mastigando, Ellie pensa na menção de Uria, notando a ausência da Duquesa Chutes no livro. Então, Vera explica que Uria era de uma das tribos, e surpresa, Ellie pergunta como alguém das tribos se tornou uma duquesa. Vera revela que a família Chutes, conhecida como Filhos do Diabo, sofreu de loucura por gerações, graças a uma antiga maldição. Também se acredita que essa maldição se estende às terras de sua graça, levando as pessoas a considerá-las amaldiçoadas. A razão para a participação do Duque na guerra provavelmente foi por querer aliviar a loucura que perturbava a família Chutes. Mas com a chegada de Madame Uria, a loucura de sua graça pareceu desaparecer de repente. Curiosa, Ellie pergunta a Vera sobre isso, fazendo Vera especular que a magia única das tribos possa ter desempenhado um papel nisso. Com um sorriso, ela revela que Madame Uria e sua graça se casaram, e apesar de frequentes desentendimentos, que provocam uma careta em Ellie, eles se amavam profundamente, enfatizando o amor profundo entre o casal. Ellie pensa, percebendo que Lady Uria foi a única capaz de libertar sua graça de gerações de loucura. Apesar de ser das tribos, trazê-la consigo se tornou uma necessidade para o Duque Chutes. Vera acrescenta que empunhar a magia das tribos vem com um preço, e 3 anos depois, durante a rebelião, esse preço foi pago quando Uria usou sua magia para quebrar a maldição do Duque por conta própria. Depois do incidente, sua graça se distanciou de todos, e apenas mantinha correspondência com o Duque Clyde. 2 anos depois, ele soube do nascimento do filho do Duque Clyde, o que levou ele a abrir os portões de seu castelo pela primeira vez em anos. Ellie, percebendo a conexão, se lembra que foi nessa noite que os Clydes caíram de um penhasco. Então, ela entende por que o Duque Chutes se sente culpado por Damien, pensando que a tragédia era sua culpa. Sentindo um senso de tristeza, Ellie simpatiza com o Duque, afirmando que ela também pode se relacionar com a dor de perder alguém próximo. Vera fica preocupada ao olhar para Ellie, e se pergunta se não deveria ter mencionado nada. Mas Ellie a tranquiliza, dizendo que estava apenas pensando no Duque. Vera entende e lhe conforta com um afago, enquanto muda de assunto e menciona que ela lhe lembra de seu filho. Surpresa, Ellie descobre que Vera tem um filho. Mas Vera esclarece que eles não podem ser amigos, já que ele é muito mais velho que ela, e está ocupado com negócios na mina de seu marido. Ellie, curiosa, mostra um lampejo de interesse, se dirigindo à baronesa e sugerindo a oportunidade de visitar a mina. Na mina, Jerry Diamante expressa sua frustração, sentindo a pressão para produzir resultados rápido. Ele sofre em refinar uma substância, temendo não trazer alegria à sua mãe doente nem de ganhar o reconhecimento de seu pai, e a ideia de decepcionar seu pai por não ser útil pesa muito nele. Marvin pergunta os suspiros frequentes de seu filho, e Jared, surpreso, pergunta o motivo da presença de seu pai. O barão fala do seu direito de estar em sua própria mina, então muda a conversa para perguntar sobre o minério. Mas Jared se desculpa, admitindo que ainda não descobriu muito. Com um olhar, Marvin tranquiliza Jared para não ter pressa, o aconselhando a levar seu tempo. Mas Jared está determinado a fazer o seu melhor e deixar Marvin orgulhoso, mostrando seu compromisso. Nesse momento, Ellie chega, esbarrando em Marvin. Ellie expressa dor, e Marvin pergunta o motivo dela estar ali. Ellie faz uma reverência, e cumprimenta Marvin com um bom dia meu senhor, estando acompanhada por Vera.
Vera admite para Marvin que sabia que ele não ficaria contente, mas ela queria fazer uma visita com Ellie. Marvin fica preocupado com as ferramentas perigosas no lugar, e enquanto isso, Ellie fica curiosa com um objeto azul atrás de Jared, o achando cintilante e perguntando se é uma arma. Animada, ela pergunta a Jared se pode tocar na espada. Pensativo, Jared nota que Ellie é a garota trazida por sua graça para ser a futura esposa de Damien, e comenta sobre ela ser mais jovem que o esperado. Então ele avisa Ellie sobre o perigo das espadas, a aconselhando a não tocá-las. Desapontada, Ellie entende e se desculpa por incomodá-lo. Mas Jared se oferece para mostrar algo mais, o que lhe deixa bastante animada. Marvin tenta interromper antes que algo aconteça, mas Vera balança a cabeça para ele não impedir. Jared apresenta um monóculo que utiliza o poder de uma pedra de mana para Ellie, que expressa sua admiração. Ele pede para ela segurá-lo perto do olho, e ao fazer isso, ela fica maravilhada, mas tropeça se sentindo tonta. Então Jared aconselha ela a tentar fechar um olho para aliviar a tontura. Ellie faz conforme pedido, o que Jared aprova. Vera fica encantada ao observar Ellie, e comenta com Marvin que era como se fosse ter uma neta, fazendo Marvin limpar a garganta enquanto Vera o cutuca brincando, insinuando que ele achava o mesmo. Então, Ellie se aproxima de uma caixa e pergunta sobre seu conteúdo. Mas Jared lhe avisa para não tocar, explicando que ela contém minérios únicos descobertos recentemente. Ele avisa que o calor do corpo faz com que eles endureçam imediatamente, e uma vez presos, não podem ser removidos. Ellie reage com medo, comparando os minérios únicos a monstros. Jared pergunta se ela já viu monstros, e ela responde que não, mas menciona como Damien tinha encontrado com eles antes de chegar ao Castelo Chutes. De acordo com Damien, monstros são assustadores e implacáveis, uma vez que agarram você. Enquanto isso, Damien está ocupado com sua aula, e sente algo de errado. O homem pergunta a Damien o que tinha de errado, e Damien estremece, sentindo como se ele tivesse acabado de mencionar seu nome. Jared sorri, concordando com a comparação da menina que os minérios são como monstros, notando que uma vez que eles agarram você, nunca soltam, mas de repente, ele estremece, percebendo que já ouviu aquilo antes quando era jovem. Relembrando seu passado, um jovem Jared testemunha Marvin a cavalo, ordenando os cavaleiros a voltarem ao castelo e garantirem que não tenha restos de monstros nos escombros. Enquanto verifica a cena, o jovem Jared se vira, e nota um cristal. Ao estender a mão para pegá-lo, de repente seu pai o avisa para não tocar, e uma mulher acaba falando que aquilo era como um monstro raro e com propriedades especiais. Marvin reage com surpresa à menção de monstro, então a senhora explica, pois o cristal parece cintilante por fora, mas se torna impossível de remover depois que gruda em uma pessoa. Ela garante que apesar de sua aparência bonita, ele age como um monstro penetrando na carne de uma pessoa. De repente, os dois estremecem, tendo uma grande revelação.